Sempre com a melhor informação, bitnoticias.com.br. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Felipe do canal Bitnada, seja bem-vindo aqui à Bitcozinha. Hoje, sexta-feira, alegria da semana, 11 de outubro, agora são 8h21 da manhã. E aí, tudo bem? Belezinha? Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Show de bola, né? Olha só, vamos falar hoje bastante coisa sobre free shop, vamos falar sobre governo nos Estados Unidos, o Federal Reserve lá, afrouxando algumas regras para bancos menores. Vamos falar sobre a Atlas também, advogado da Atlas diz que não é advogado da Atlas, nós vamos falar bastante sobre isso daí, mas antes, vamos começar aqui num panorama de mercado. Valor de mercado, 2.394 criptomoedas valendo agora 226,2 bilhões de dólares. O volume nas últimas 24 horas é alto, tá? Consideravelmente alto aí, 66,4 bilhões é o volume de mercado reportado pelas próprias exchanges, tá? E a dominância do Bitcoin cresce um pouquinho, 66,78, tá rondando aí entre 65% e 70% nos últimos meses, tá? Bitcoin tem uma quedinha, nós vamos falar sobre isso, ele não aguentou a resistência que a gente falou ontem, anteontem, dos 200 períodos e dos 21 períodos, ele tem uma quedinha, nesse momento 8.399,62. A doletinha valendo R$ 4,11, tá? O valor agora da doleta, e o Bitcoin tem uma quedinha de 1,57% nas últimas 24 horas, mesmo assim nos últimos 7 dias a gente tem uma altinha de 2,60%, tá? Por cento. Agora o Bitcoin cai mais um pouquinho, ó, 1,6% nas últimas 24 horas. Olhando o preço das moedas em Bitcoin, tá? Então eu tô aqui no coinmarketcap.com, isso aqui, ó, coinmarketcap.com, tá? A gente vê aqui algumas moedas querendo subir, algumas na mesma, né? Então o Ethereum sobe 0,5%, Ripple sobe 1,6%, Tether variando aqui em Bitcoin, não importa, o importante do Tether ou qualquer stablecoin ela ficar estável em dólar, não em Bitcoin, então isso é indiferente, tá? A gente tá olhando aqui em BTC, tá certo? Bitcoin Cash cai um pouquinho, 0,37%, Litecoin cai 0,75%, uma variação, EOS subindo 2,66%, BNB subindo quase nada aqui, 0,15%, Bitcoin SV na nona posição, com uma variação quase nenhuma aqui positiva 0,08%, e Stellar caindo 0,5% aqui. Vamos dar uma olhada na Chainlink, ó, que ela deu uma bela de uma subida nos últimos dias, a gente mostrou bastante. Ela subiu mais de 130%, 140% que seja, e aí no dia de ontem, anteontem, ela deu uma queda, caiu aí 10% e agora volta a ter uma subidinha. Então no dia de hoje, a Chainlink, que está na 15ª posição por valor de mercado, subiu 6,52%, é bastante coisa, é uma moeda que nos últimos dias, nos últimos meses, né, ela vem aí para querer buscar o seu topo histórico, beleza? Em Bitcoin. Antes de falar sobre o gráfico, deixa eu dar um recado aqui para vocês, bitnada.com.br/sinais, a gente está com vagas fechadas no nosso grupo VIP de sinais e no nosso PHE, que é o nosso projeto Hold Estratégico, tá? Mas assim que a gente for abrir novas vagas, a gente manda um e-mail para a galera, tá? Para isso, se você quiser ficar aqui na fila com a gente, se inscreve aqui, põe seu e-mail e a gente vai te chamar assim que a gente abrir novas vagas, tá? Só para recapitular, nós temos o maior grupo de hold do Brasil e o maior grupo de sinais do Brasil também, quiçá da América Latina, tá? Sinais 24 horas por dia, etc e tal. Beleza, vamos falar aqui sobre o Bitcoin. O link vai estar lá na descrição, tá? Bom, vamos falar aqui sobre o Bitcoin. A gente veio falando bastante, peraí que veio umas propaganda aqui. A gente veio falando bastante aqui sobre o Bitcoin, dessa média aqui de 200 períodos no diário, tá? Eu tô aqui no diário, tá? Gráfico de um dia. E aqui a gente veio de encontro com a média de 21 períodos, que é essa aqui vermelhinha aqui, que agora ela tá caindo aqui, tá? E aí o encontro delas é exatamente aqui, em 8.600 e qualquer coisa, 8.640, 8.650, que seja, né? E a gente comentou que o Bitcoin deu uma subida nos últimos dias, olha só, do dia 7 de outubro em diante ele subiu bastante, ficou na mesma, subiu mais ainda no dia 9 de outubro, veio buscar aqui essa resistência aqui dos 200 períodos. E aí no dia de ontem ele ficou meio pastel e hoje ele já abre caindo, né? Então ele abriu em 8.602, 8.595 para falar a verdade, e agora 8.339. Então essa resistência que a gente falava aqui anteriormente, ó, essa linha vermelha aqui, 8.385, dá para ver aqui, né? Que seria uma resistência, agora está tentando virar um suporte e o Bitcoin está um pouquinho abaixo. Vamos ver se ele consegue fechar o dia dentro dessa resistência. Se ele conseguir, que agora é suporte, né? Se ele conseguir fechar dentro dessa linha aqui, ou seja, daqui para cima,
é um ponto importante pra gente, porque o Bitcoin faz uma alta, faz um pullbackzinho, e aí a gente pode tentar mais uma vez ter uma subida. Quem sabe essa próxima resistência aqui de 8.700. O problema é se ele vai aguentar no dia de hoje, ou hoje, amanhã, depois, que seja, tá? Nos próximas horas, próximos dias, se ele vai aguentar ficar dentro desse suporte aqui, de 8.385 por volta disso. Nesse momento é um pouquinho abaixo, 8.343, mas o dia ainda tem muito tempo, vai até as 9 horas da noite, horário de Brasília, né? E vamos ver o que acontece aqui. Se ele ficar dentro desse suporte, é um momento importante, talvez de entrada aí para algumas pessoas que estão fora e tal, para a gente ver se ele consegue fazer esse movimento aqui novamente, para tentar pelo menos pegar essa média de 200 novamente, que muito possivelmente em 3 ou 4 ou 5 dias, ou um pouquinho mais, 10 dias que seja, vai coincidir provavelmente aqui com essa resistência de 8.757 por volta disso, tá? Então é importante que o Bitcoin hoje ele termine o dia dentro desse suporte aqui, tá? Para cima desse suporte e não para baixo. Caindo para baixo, aí a gente pode ter um movimento um pouco mais brusco, buscando esse outro suporte aqui que a gente nem colocou, mas ele deve estar por aqui, ó, em 800 qualquer coisa, e até um pouquinho mais baixo aqui em 8.045, e óbvio, buscando o fundão também, que bateu aqui no dia 26, 30, 6 e 7 de outubro também, tá? Então é possível também que ele faça esse movimento. Então agora tem que aguardar, vamos esperar, ele veio de uma subida legal, né? Se a gente for parar para ver aqui, eu não vou colocar nem do fundo, tá? Eu vou colocar aqui da abertura até o dia de ontem, de hoje na verdade, né? Ele bate aqui 12% de alta, é bastante coisa, em 1, 2, 3, 4, 5 dias, é bastante coisa, num ativo que está vindo de queda de curto prazo, olha só, ele vem de queda de curto prazo, e ele sobe 12% aí em 4, 5 dias, oh meu Deus, toda hora vai vir essas coisinhas. Beleza, e aí, vamos ver o que acontece, tá? Então pra gente recapitular aqui, temos que ficar dentro desse suporte, óbvio, operando um long, né, operando uma alta, ficar dentro do suporte aqui, para tentar buscar novamente essa resistência aqui. Caso não consiga nos próximos dias, é possível que ele teste esse fundo ou esses fundos aqui novamente, tá? Então a gente está falando entre 7.800 a 7.600 dólares, beleza? Mais ou menos por aí. Esse é o panorama do Bitcoin. Bitcoin que vem perdendo volume bastante, né? A gente vê aqui, ó, olha só como vem perdendo volume, ó, nas últimas semanas e meses, né? A gente vê o volume, óbvio que a gente tem alguns picos, né? A gente vê que o volume, a média de volume está caindo bastante. E a gente pode ver isso, a gente vê pelo Google Trends, a gente vê pela visitação que a gente tem no BitNotícias, e a gente vê também pela visitação, pelos views que a gente tem aqui no YouTube, e a gente vai acompanhando outros canais e outros portais também. Todos eles estão com queda. Por quê? Porque o Bitcoin, nesse momento, ele não é tão atrativo. Quando ele não tem grandes altas ou grandes quedas, o pessoal procura menos, né? Então ele fica menos atrativo quando ele está mais pastelzão. E a gente já está pastelzão nele, ó. A gente ficou aqui muito tempo, ó. Posso ter colocado aqui, ó. A gente ficou 60 dias aqui no pastel, e aí teve uma puta de uma queda, que também foi recorde de audiência, tanto no portal quanto aqui no YouTube. E aí a gente fica mais um tempo, ó, e a gente já tá falando aqui já de 17 dias, bem pastel, e a gente vê que o pessoal segura a onda. O que mostra pra gente que o pessoal só quer saber quando o negócio sobe, né? Ou cai. E na realidade, o pessoal tinha que estar se posicionando, era agora. Agora que ele está num período talvez de acumulação, para cair ou para subir não importa, mas é agora que ele está num período mais manso que o pessoal tinha que estar se posicionando. E não quando ele dá essas pancadas para cima, tá? Ou para baixo. Não é aqui que o cara tem que se posicionar, é agora, certo? É quando o Bitcoin ficou aqui, ó, pastelzão. É quando ele ficou mais aqui embaixo, ó, pastelzão, ó, nos 4.000, 3 e pouco, né? Ou até agora, vai saber. Né? E o cara não, as pessoas só vão querer saber quando o negócio desaba, faz parte. Olha só, matéria aqui do BitNotícias, tá? Suposto novo advogado da Atlas quanto nega a relação com a empresa. Vamos só entender o caso aqui, o que aconteceu. A gente entrou em contato, na verdade o rapaz entrou em contato com a gente, né? Vamos chamar ele de JT, tá? Para ocultar o nome dele e tal. Ele pegou um dos processos da Atlas, viu o nome do advogado, entrou em contato com o advogado e falou assim, ó, doutor, o JT também é advogado, tá? Doutor, que é Denis Atanásio, tá? Doutor Denis Atanásio, é o seguinte, eu tô querendo receber da Atlas, eu vi que você é o novo advogado, eu não tô conseguindo receber, eu gostaria de tentar um acordo amigavelmente.
E segundo ele, a resposta foi, se caso eu não consiga uma positiva com você, eu vou procurar meus direitos pela justiça, né? Aí, segundo ele, o advogado diz o seguinte, aspas, boa sorte, vá com Deus. Beleza. E aí ele foi começar a pesquisar e ele jogou nos grupos. Ó, pessoal, esse aqui é o advogado da Atlas, o novo advogado da Atlas, Dr. Denis Atanásio, tá? OAB tal, não sei o que, jogou nos grupos e aí ele ficou pistola e mandou mensagem pro JT, né? Seja por e-mail, seja por Facebook, seja por WhatsApp, esculhambando, pedindo para ele excluir as mensagens que ele mandou, as prints dele e tal, né? Só que aqui a gente não exclui nada. Se faz parte, eu acho que se faz parte de todo esse processo, se realmente ele faz parte e nós checamos, realmente ele está em alguns processos, isso aqui tem que ser público, concorda? Isso aqui muita gente que me assiste aqui tem dinheiro na Atlas, e mesmo quem não tenha dinheiro na Atlas, está acompanhando o que está acontecendo. Então isso aqui tem que ficar público, né? E aí ele diz o seguinte, depois que ele pegou e jogou nos grupos, né, o nome do advogado, o número do processo, etc, etc, o advogado chamou ele e disse o seguinte, vamos lá, respondi boa sorte, vá com Deus, para que consiga resolver seus problemas com quem realmente faça parte desse mercado. E o que você fez? Colocou em um grupo meu nome, minha OAB, meu telefone e sabe bem o que fez com a minha vida, né? Você retira imediatamente seu comentário ridículo. Isso é o advogado tá falando para o JT, tá? O advogado, o suposto advogado da Atlas falando para o JT. Se retrate neste grupo de merda e me exclua disso, pois não tenho nada a ver com Atlas ou com merda de bitcoins. Tás entendido, doutor? Ele fala isso para o JT, que é a nossa fonte aqui. Então é engraçado, né? Porque assim, qual que é o BO? A gente quer entender, porque tá tudo muito nebuloso. Eu não sou ligado à área do direito e nem quero estar ligado à área do direito, mas o que me parece é que esse cara, posso estar interpretando mal, tá? Então, se você for advogado, juiz, você me coloque aqui nos comentários, porque de fato eu sou ignorante nesse sentido. O que me parece é que ele emprestou a OAB dele para alguém protocolar ação no nome dele. E aí, quando começaram a procurar ele falou, cara, não entendo, foda-se, pau dos seus cu. E aí, o cara pegou e jogou nos grupos todos e lascou o advogado aqui, o Dr. Denis Atanásio, tá? E a matéria continua, tem mais coisa aqui, falando dos problemas, falando do compliance, falando da ex-diretora aqui de compliance, que é da doutora Emília Malgueiro. Bastante coisa aqui, depois você dá uma olhadinha. Mas, enfim, o fato é, o advogado que está assinando os protocolos, as petições, que seja, os processos da Atlas, de fato não tem nada a ver com bitcoins e ele está dizendo isso, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o próprio advogado disse, eu não tenho nada a ver com bitcoin, tá certo? Então, mais ou menos aí, mais um capítulo nebuloso, mais um capítulo sem nenhuma transparência na história aí da Atlas, tá? Que vem aí mostrando que, infelizmente, não tá dando para confiar, beleza? Vamos mostrar outra coisa aqui, ó. A Bitwise, a gente comentou ontem, a SEC negou o ETF da Bitwise ontem, na realidade anteontem, tá? No dia 9, hoje é dia 11, né? Dia 9. E ontem mesmo, ou seja, um dia depois da negativa, a Bitwise agradeceu a SEC, aquela coisa protocolar, né? Aquela coisa bonitinha, agradece a SEC e diz o seguinte, que eles vão refazer a proposta de ETF, se adequando ao que a SEC está pedindo, tá? Então eles não desistiram, a Bitwise não desistiu do ETF de Bitcoin, mais um capítulo aí para a história. Agora vamos falar duas coisas aqui. Primeiro eu quero falar sobre essa notícia aqui, ó. Governo vai dobrar limite para compra de free shop. Bom, como é que funciona isso? Se você sair do país, tá? Você tem no máximo R$500 para poder gastar legalmente, a gente está falando, né? Então, $500, desculpa. Você tem no máximo $500 para gastar no outro país. E quando voltar aqui em compras, tá? Ou seja, em produtos, em celular, tênis, roupa, que seja, tá? Skate, o que seja, brinquedo, o que seja. E aí quando você volta para o país, tem um fiscal lá da Receita, e você pode cair no sorteio aleatório maravilhoso deles, e eles quererem olhar a tua bagagem e ver se você tem mais do que $500 em compras, tá? Caso você tenha mais, você vai ser taxado maravilhosamente pelo governo. Aliás, é muito bom a gente falar isso, porque no Brasil nada funciona, né? Hospital não funciona, trânsito não funciona, habitação não funciona, saúde não funciona, educação não funciona porra nenhuma. Mas se você comprar 2 iPhone e passar pela Receita, muito provavelmente você vai ser taxado, e eu digo isso por experiência própria. Beleza, show de bola. O limite para você comprar fora do Brasil e entrar aqui no Brasil é de $500. Esse limite continua sendo $500
para você comprar de fora do Brasil e trazer para o Brasil. Mas dentro do free shop, tá? Então o que acontece? Dentro do aeroporto internacional, eles colocam lá uma área que não é de ninguém, então é um free shop, você pode comprar até $500, tá? Esse limite vai aumentar para $1.000 em produtos nos aeroportos. Então se você voltar de algum outro país, chegou aqui no free shop, você pode gastar até $1.000, eles dobraram isso daí. Aí você fala, isso é o governo do Brasil, tá? Tá fazendo isso. Você vai falar, caramba, meu Deus, o Bolsonaro, Paulo Guedes, pô, esses caras aí são liberais mesmo, né? Eles gostam mesmo da liberdade, né? Eles querem incentivar que as pessoas comprem, gastem seu dinheiro como querem. Ué, isso aqui tá me cheirando lobby, porque é o seguinte, por que R$1.000 só nos aeroportos e não $1.000 não, $1.000? Por que só nos aeroportos e não também fora do Brasil? Quer dizer, se eu for para os Estados Unidos, por que eu não posso comprar mais do que $500 do meu dinheiro? Ué, se eu ganhei o dinheiro, eu já paguei imposto por isso, já foi descontado na fonte, por exemplo. Eu já declaro no meu imposto de renda. Por que eu tenho que pagar mais ainda? Por que eu não posso pegar o meu dinheiro e gastar como eu quiser, em qualquer país que eu quiser? Né? Então isso aqui está me cheirando a lobby de free shop, tá? E aí a gente vai fazer um link com o que vem acontecendo, né? Por exemplo, esses dias eu conversei com um dos caras da maior exchange do Brasil, tá? Da maior corretora do Brasil em volume. É a mais cara e a maior corretora do Brasil em volume. Beleza. E a gente conversando num grupo aberto, tá? A gente conversando, o cara disse o seguinte, não, a gente precisa ter regulação mesmo. Precisa regular porque a gente precisa tirar esses palhaços do mercado. Obviamente, eu não cito o nome, mas indicando quem são os caras que estão acabando com o mercado aí, né? A gente conhece já, né? A gente até comentou de um hoje aí. E eu disse que não tem o menor cabimento a gente regular, que não faz o menor sentido regular. Porque é o seguinte, e ainda disse mais, eu disse pro cara o seguinte, falei, olha, quando você começou, não tinha regulação, não tinha nenhuma exigência. Você começou com a sua startup, certo? Uma empresa pequena, pô, quero vender Bitcoin, quero fazer esse tipo de serviço, sei lá. Você começa e você vai ganhando corpo, vai ganhando mercado, vai mostrando seriedade e, enfim, vai crescendo a tua empresa, a tua exchange, tua corretora vai crescendo. Se a gente tivesse hoje uma regulação, muito provavelmente a exchange dele não conseguiria passar, porque é tanta regrinha que o cara não consegue, é tanta documento, você tem que se provar tanto que você não consegue inovar. Né? E eu ainda disse para ele, eu joguei na cara dele, falei, olha, você só quer regulação porque isso impede de ter um novo concorrente melhor do que você, é por isso. Por quê? Porque só passa a ter concorrente grande, ou seja, só XDEX que vem da XP, só de um grande banco, só a partir daí. Se eu quiser inovar, se eu quiser fazer uma corretora, uma casa de câmbio, eu não consigo. Porque vai ser tanta regrinha, eu tenho que me provar tanto, é tanto custeado, é tanta coisinha que eu não vou conseguir fazer. Então isso só interessa a quem já está lá em cima, quem já está grande, quem já está estabilizado. Só que quem está estabilizado hoje não está estabilizado porque passou por toda essa aprovação. Está estabilizado porque começou quando não tinha regulação. E hoje, obviamente, está com caixa, está com dinheiro, está com nome, etc. Então, a regulação ela é importante para quem está lá em cima. O pessoal fala isso é capitalismo. Não, isso não é nada de capitalismo. Isso é corporativismo. Então o cara que já está lá em cima, para ele é interessante que tenha uma regulação pesadíssima, porque ele se adequa, ele tem grana, ele tem caixa, ele tem funcionário, ele tem experiência, ele tem know-how, e um cara novo não consegue inovar, não consegue empreender. Então isso chama-se corporativismo. Então os caras que estão lá em cima querem que continue cada vez mais pesado, porque quanto mais pesado for, o mar mais azulzinho tá para eles. E as pessoas que querem inovar, por exemplo, você que pode aí estar querendo criar uma casa de câmbio, criar um novo serviço, você não consegue entrar no sistema. Aí o que acontece? Você vai ou para ilegalidade ou informalidade, que é o que o governo adora. Adora. Não é à toa que mais de 30% dos trabalhadores do Brasil estão na informalidade, né? Mais ou menos por aí. Certo? Então é isso aí, fica aí meu apelo. Por que só no free shop e não fora do Brasil também? Por que eu não posso entrar aqui, sei lá, com uma televisão de $2.000? Não posso, vou ter que pagar. Um absurdo. Outra coisa aqui, o Federal Reserve, né, facilita regras pós-crise para bancos nacionais e estrangeiros. Então olha só, eles deram umas afrouxadas em algumas regras em questão de valores e liquidez. Tá? Então o que acontece? Já falamos um pouquinho sobre a crise de 2007 e 2008. O governo lá, os bancos, Federal Reserve, fez uma meia-culpa e diz o seguinte, olha, é possível que essa crise aí de 2007 e 2008 tenha sido ocasionada pela gente, tá? Pelo governo. O
O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma regrinha um pouquinho mais cabulosa e a gente vai dar uma apertada no cerco para que não fiquem vendendo títulos, para que não fiquem vendendo dívida, empréstimos para quem não possa pagar. Mais ou menos por aí. E aí foi aprovada no Congresso, leis, etc, etc. E agora, nos últimos dias aqui, ó, vamos achar aqui. Eles começaram a mexer nas regras de bancos menores, tá? Então, para os bancos grandes, continua a mesma coisa. Então, olha só, as regras domésticas finais, que são quase idênticas à proposta de 2018, estabelecem níveis de regulamentação para os grandes bancos dos Estados Unidos. Os bancos domésticos com menos de 700 bilhões em ativos de dólares, que inclui quase um punhado das maiores empresas do país desfrutariam de algum grau de regras relaxadas de capital e liquidez. Então, olha só, o que aconteceu? Os governos no mundo inteiro, os Estados Unidos não é diferente, começou a diminuir taxa de juros. Diminuindo taxa de juros, o cara que poupa, ele se fode e o governo começa a falar para você, olha, você vai ter que girar teu dinheiro, não dá para você deixar parado, porque teu dinheiro parado não vai render nada. Então, eles dizem que é um incentivo ao giro da economia, né? Beleza, para mim o governo, quando reduz taxa, ele está punindo quem guarda, mas tudo bem. Então ele diz o seguinte, olha pessoal, vocês vão ter que começar a investir no comércio, na indústria, que seja. E aí o cara, esses bancos menores, eles começam a perder muito cliente, eles começam a perder muito capital. E aí o governo começa a dar uma afrouxada nas regras para os bancos menores. Isso para mim é mais um indício de que uma crise pode estar muito perto. Olha só, ontem a gente noticiou sobre a inadimplência no cartão de crédito dos pequenos bancos nos Estados Unidos, como vem crescendo. É a maior taxa em mais de 10 anos, tá? Então, inadimplência em cartões de crédito nos Estados Unidos estão crescendo. Semana passada, retrasada que seja, a gente noticiou sobre a indústria que vem caindo. É o menor nível, se eu não me engano, em 10 ou 16 anos. É o menor nível da indústria em 10 ou 16 anos. Né? E agora o governo sente tudo isso, vê que está um BO e ele começa a desafrouxar um pouquinho as regras de empréstimo de dinheiro que estavam meio arrochadas, não dava para emprestar para todo mundo, né, os títulos podres, não dá para vender empréstimo para subprime, né, que eles tinham lá, eles tinham ou tem ainda, não sei, o prime e o subprime. Né? Prime é o cara que vai pagar com certeza, ele sabe que tem renda, tem emprego, tem casa própria, etc. E tem o subprime, que era o cara que qualquer coisa, vende qualquer coisa para ele, e depois a gente repassa a dívida para outro banco, para outra empresa, que é do governo também, que repassa para outro banco, enfim, BOzão do caramba. Então, mais ou menos por aí, Federal Reserve começa a afrouxar, tá? Então isso aqui é mais um indício aqui que a gente pode estar tendo aí, o governo já pode estar sentindo indícios de uma crise que pode estar acontecendo. Vamos esperar para ver o que acontece, beleza? Se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos, se inscreve no canal, coisa no sininho, vamos pra cima, até amanhã, muito obrigado e tchau, tchau. As melhores notícias sobre Bitcoin e altcoins, bitnoticias.com.br, acessa aí.